Pessoas que sempre atraem relacionamentos complicados. Já ouviu falar disso? Será que você já viveu ou vive isso? Sabe aquela pessoa bacana, gente boa, gostosa da gente conversar, mas que parece que quando se trata da vida dela existe um imã para complicações? Ela sempre atrai mentes complexas, pessoas conturbadas, indecisas, agressivas, narcisistas, pessoas que sugam dela a energia na sua completude, que estão ali sempre querendo mais, e ela termina uma relação, começa a outra e o padrão se repete. E lá está ela na segunda, na terceira, na quarta relação, salvando o parceiro, salvando o colega de trabalho, o amigo, o chefe, enfim. As relações sempre são estabelecidas dessa maneira. Por que será? Eu acredito que seria muito interessante pensarmos um pouquinho lá atrás, voltar um pouquinho lá na história dela. Como eram esses pais? Será que os pais dessa pessoa a adultizaram? Sabe aquelas frases, essa criança é muito amadurecida para a idade dela, ela tem uma postura, ela elabora coisas. Sempre que eu escuto esse tipo de frase, eu começo a olhar para esse adulto que está falando isso e penso, que lugar que é esse que ele está colocando essa criança? Por que essa criança tem que ser dita amadurecida se ela tem que ser criança? Ela tem que brincar, ela tem que aprender, ela tem que desenvolver as ferramentas dela, e são os adultos no entorno dela que precisam ser amadurecidos. Então nós olhamos para uma criança adultizada e já podemos ter uma ideia que ela vai ser uma criança que no futuro vai se tornar um adulto que terá que ser um salvador. E é aí que o ciclo se inicia. Se eu tenho que sustentar os pais que muitas vezes foram imaturos, irresponsáveis e colocaram uma criança, ou a gente sabe de uma história que foi construída dessa maneira, a criança é colocada no espaço de ser o ouvinte dos pais, o conselheiro dos pais, que fica ouvindo as reclamações muitas vezes da relação dos pais. Essa criança vai entendendo que esse lugar de ser a conselheira é justamente o lugar em que, na medida que ela se entrega para esses pais, ela vai receber afeto deles. Porque os pais, quando clamam pela atenção dela, enquanto adulta, a colocam numa posição de importância e numa posição afetiva que ela entende que ela pode sim provar o valor dela. E o tempo vai passando e ela vai reproduzindo esse modelo. Então ela vai pegar outros parceiros que também criam uma relação de dependência com ela e ela se torna uma codependente deles. É ali naquele espaço de ter que salvar o outro, resolver os problemas do outro, que ela se entende amada. Então, se você percebe que você está numa relação assim, ou que você está percebendo que alguém no seu entorno está vivendo essa angústia, é muito importante que a gente traga luz para essa situação. Porque a tendência é que o padrão se repita, a pessoa que é muito bacana, que merece sim estar numa relação de adultos, não se perceba merecedora dela. Aliás, não se percebe muitas vezes merecedora de nada, nem de sucesso, nem de reconhecimento, porque ela sempre está em segundo plano. É importante que essa pessoa entenda essa engrenagem, para que ela possa começar a quebrar esse padrão, buscar o seu processo de autoconhecimento e, principalmente, se libertar desse padrão nocivo de relação. Ela não precisa salvar ninguém, ela não era responsável pelos pais, ela não é responsável pela imaturidade dos outros. Essa pessoa, como todas as demais, merece sim ter uma troca afetiva que seja o mais equânime possível, para que todos juntos possam crescer e realmente construir uma relação que seja boa para as duas partes. Isso é amor.